90% dos posts do Rodrigo Constantino hoje tem algum componente de Kim Paim. Eu mandei uma mensagem pra ele, cara, queria compartilhar esse seu post, mas você botou o Kim Paim no meio, o que tem a ver com a história? Porque o que o Eduardo fez? Diante da injustiça e da afirmação leviana e equivocada do Rodrigo Constantino, o que o Eduardo fez? O que todo mundo pede que seja feito. O que eu pedi que fosse feito. E aqui a culpa é minha. Porque da mesma forma como eu lá atrás pedi e conectei Eduardo e Nicolas e fiz eles conversarem, foi no meu telefone celular que eles conversaram da última vez, o que fez o Eduardo? Foi lá, e a meu pedido, culpa minha, ligou de peito aberto pro Rodrigo Constantino no privado, porque eu sempre falei, cara, o Rodrigo é um cara do bem. Vocês precisam se entender, ele tá equivocado, você precisa fazer ele ver o que tá acontecendo. Não é isso que vocês sempre pedem? Essas tretas têm que acontecer no privado. Eu concordo. Eu concordo, principalmente quando são dois amigos. Pô, mas aí o que o Rodrigo faz, cara? Ele pega a ligação que o Eduardo fez pra ele no privado, deturpa o que o Eduardo diz e torna público num post no Twitter, cara. Como é que eu vou defender um negócio desse? Eu não vou nem falar nada, você que tá aí na audiência, julga se isso é correto ou não. Mas tem que citar essa injustiça. A culpa é minha. A culpa é minha. Mas eu vou continuar fazendo isso. Promovi conversa do Eduardo com o Nicolas, que segurou esse problema de bastidor por muito tempo. No final, eu vou lá, defendo o Nicolas, defendo, pô, é um cara bom, tá só desvirtuado aqui, não é? O cara mostra que é um filho da puta, todos os dias. Foi comigo. Foi comigo. Foi comigo. A última foi ele inventar pro Capelli que eu tinha vazado foto dele num avião do Vorcaro, coisa que eu nem sabia, e que saí em defesa deles, vocês assistiram aqui. Aí eu vou lá, defendo o cara e quebra a cara. Mas em outros casos, todo mundo sabe que eu promovi a aproximação do Eduardo com o Tarcísio e outras pessoas. Eu procuro sempre que essas conversas ocorram no privado e da melhor forma possível. Assim foi com o Rodrigo. Essa história que as pessoas falam, ai, vocês têm que ter essas discussões no privado, por que não? Por que são publicamente? Não tenho dúvida que as discussões no privado são tentadas. Eu não tenho como justificar um negócio desse. E, de novo, uma pessoa que eu acho que é um bom comentarista, sempre disse que é bom comentarista, nunca disse que não era, mas, meu Deus do céu, pô, eu também não me dou com o Kim Paim, não. Consigo ver os méritos do trabalho dele, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu gosto, ele fica puto quando eu digo certas coisas, e vida que segue. Isso é normal, mas nem por isso eu tô aqui. Seja como for, meu posicionamento permanece o mesmo. O Nicolas está completamente perdido por orgulho e vaidade. Mas o ponto nessa história é que não tem porquê, e esse é o meu argumento, é o que eu digo ao próprio Eduardo, é que assim, não tem porquê o Eduardo gastar mais o capital dele e a energia dele expondo isso. Porque essa exposição, esse desgaste do Eduardo tem um custo. Até porque muitos de vocês, estou vendo aqui até no chat, né, muitos de vocês estão aqui, não, vamos bater apenas no governo, não, por favor, não vamos tumultuar, não vamos criar tumulto. Quem paga o ônus, no final da conta, dessa exposição é o Eduardo. E eu digo, para quê? Para quê? Se o Nicolas sabota a campanha do Flávio e finge que está apoiando, o problema é de quem? O problema é do Flávio. E o Flávio diz, né? Ele viu, não, as pessoas não... O Eduardo, poxa, fica querendo que as pessoas me defendam mais. É uma forma gentil de dizer. O Eduardo tá vendo que não é só o Nicolas, a gente tem problema da Michelle também, e outras pessoas, vários outros parlamentares que não estão ainda fazendo campanha ativa do Flávio. E ele espera que... O Eduardo espera que as pessoas se engajem. E cobra que as pessoas que estão sabotando, como o caso da Michelle, como o caso do Nicolas, acabam sendo expostas.
pelo Eduardo. Agora, para quê? O Flávio fala que tem que esperar o tempo de cada um, porque eu acho que é a posição mesmo que ele tem que ter publicamente. Embora é óbvio que o Flávio saiba que o Eduardo tem razão, só não quer tumulto. Então, se o Flávio não quer ser defendido, meu ponto para o Eduardo é: por que diabos você vai ficar se dedicando a isso? Mais sacrifício pessoal? Mais sacrifício? O ônus de novo tem que ser do Eduardo? Não. Deixa ser, deixa o Nicolas lá. Deixa o Nicolas lá, pô. Ai, não, mas o Eduardo compartilha o Kim Paim. Pô, compartilha o Kim Paim porque é ele que tem exposto a situação. Agora, eu acho é justo, sim, que o Eduardo cobre as pessoas que se envolvem em um projeto maior. Por quê? Porque ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo e sofreu as consequências. Sofreu as consequências, mas qualquer uma. Pergunta você, volta a perguntar. Como é que tá o Nicolas? E aí, Nicolas, como é que você tá? Tudo bem? Você tem passaporte? Eduardo, não. Eu também não. Suas contas, você consegue acessar suas contas bancárias? Caramba, eu não. Eduardo também não. A mulher do Eduardo também não. E aí, vai poder concorrer ao cargo que você quiser, dado que você não conseguiu alterar a Constituição para ser candidato a presidente? Pô, pode, né? Tá com todos os direitos. Caramba, que legal. É réu em quantos processos no STF? Ah, não é réu, não. Entendi. Então, qual foi o sacrifício? Caminhou muito. Andou muito. O sacrifício andou muito. Enquanto isso, tá o Eduardo todo arrebentado e o Jair preso. As pessoas têm que ter senso na proporção, cara. E um sujeito que tá nisso é normal que ele cobre. Uma pessoa que fala de Deus o tempo inteiro, que fala, pô, não sei o quê, do Brasil, do Brasil, do Brasil. Agora, é justo que o Eduardo cobre, mas é dever dele arcar com o custo disso? Não acho que seja. Há algum benefício em fazer esse tipo de coisa? Discutível. Discutível. Porque às vezes nós sempre acreditamos que a verdade, trazer a verdade é o melhor, mas às vezes a gente também precisa de prudência, né? Prudência não é só uma coisa que o pessoal fala, não é. Prudência é uma das virtudes cardinais, uma das 4 virtudes cardinais. E é por isso que eu não acho que vocês estão errados, não. Vocês que falam que o objetivo tem que bater só no governo, eu também não tenho gastado muito tempo com o Nicolas, não. Eu até oro por ele, para que ele se encontre. E tem um monte de gente também, um monte de gente na direita. E aí eu não falo nem do Constantino, eu falo que o Constantino é até um exemplo. Ele tá com essas tretas todas, mas continua claro para ele que a campanha do Flávio é o caminho. Agora, tem outras pessoas, inclusive pessoas boas, que não estão sequer apoiando o Flávio. Aí fala, não, por que você não está apoiando o Flávio? Não, porque o Flávio e o Eduardo retweetam muito o Kim. Porra, desculpa. Isso é um sinal de retardinho mental. De leve, assim. De leve. Não, dane-se as velhinhas. Vamos deixar todo mundo preso. Vamos deixar o regime no Brasil. Dane-se as pessoas do 8 de janeiro. Por quê? Não, porque o Kim falou mal de mim, ou falou mal de fulano, ou falou mal de Beltrano. Eu falo assim, porra, sério? Eu falo isso, mas tem que fazer aqui não é tão trivial assim, não, tá? Eu falei que o Constantino pirou por causa do Kim Paim, e é verdade, mas ninguém tá livre de se perder assim, não, cara. Ninguém tá acima disso. Eu não tô acima disso. Eu procuro evitar que aconteça, mas não tô acima disso. De se perder, né? Mas eu não peço para ninguém, por exemplo, ficar comprando meu barulho. Tretei aqui com o doutor Chilique, não pedi aqui para ninguém sair em defesa pública minha, não cobrei defesa pública minha. Uma semana depois, inclusive, o Flávio estava tirando foto com o doutor Chilique e eu estava lá, mas Xinga, fala, tretando comigo, me caluniando, me difamando e tal. Não pedi ninguém para comprar meu barulho, nem o próprio Eduardo.
Eu brigo as minhas brigas. Agora, não deixo isso obscurecer a minha visão, o meu foco de uma coisa maior. E oro a Deus para que isso não aconteça, porque ninguém está livre disso. É só isso que pode explicar, né? Pessoas boas, pessoas honestas. Não estou falando de vagabundo, tipo o carrapato do saco do Olavo, o Morde Fronhenstein. Essas pessoas que, obviamente, são os losers, né? Eu estou falando de pessoas boas. Por exemplo, Constantino não dá para você dizer que ele é um loser, né? Constantino é um cara bem sucedido. Eu nem sei o que dizer dessas pessoas que têm dúvida se devem apoiar ou não o Flávio. Seja como for, eu espero que essa seja a última vez que eu fale desse assunto, tá? Eu tô de saco cheio, confesso que eu tô de saco cheio de ficar discutindo essas tretas. Tem tanto assunto interessante, tanta coisa acontecendo. Acho que o Eduardo ontem tinha botado uma boa pá de cal nesse assunto, da maneira mais inteligente do mundo. Ele fez um vídeo com clickbait de título, dizendo que era treta, sobre treta, na verdade era um vídeo informativo sobre como o brasileiro no exterior podia se registrar para votar nas eleições de 2026, né? Foi uma forma bem inteligente de falar assim, tá bom, quer saber? Vamos falar do que interessa. Agora, as pessoas que falam, o Eduardo devia parar de arrumar treta e focar no que interessa. Essas pessoas são as mesmas pessoas que não aguentam uma provocação. Constantino, Eduardo, vá surfar. Deixa o Nicolas pra lá e vá surfar. Eu falo, pô, por que você não deixa o Kim pra lá e vai tocar bateria? 90% dos posts do Rodrigo Constantino hoje tem algum componente de Kim Paim. Outro dia eu mandei uma mensagem pra ele e falei, cara, queria compartilhar esse seu post, mas você botou o Kim Paim no meio, o que tem a ver com a história? E, de novo, não tô brigando com o Rodrigo. E, inclusive, faço aqui novamente uma defesa. Não endosso as ofensas à família dele, não compactuo com isso. Vocês veem que eu nunca cito familiar das pessoas, a não ser que os familiares tenham algum envolvimento direto no assunto, tipo é o caso do Alexandre e da Viviane, que a gente vai falar daqui a pouco. Não endosso, não endosso. Essa coisa de, o irmão, não sei o quê, pô, o que é isso, cara? Eu tenho 5 irmãos. Primeiro, eu não tenho nenhum controle sobre o que meus 5 irmãos fazem e não sou responsável por que nenhum dos meus 5 irmãos faz. Agora, mais do que isso, os meus irmãos, não, eu tô na vida pública, pode me xingar, pode me difamar, pode fazer o que quiser, eu já tô acostumado a difamar todos os dias. Tô nem um pouco preocupado com isso. Mas os meus irmãos não assinaram esse contrato. Eles não entraram nessa. Meus irmãos são pessoas privadas. Eu acho, alguém vir e difamar um irmão meu, um erro, um equívoco. Não se faz esse tipo de coisa. E aí a troca é um chumbo que também é errado, e aí a coisa degringola. Degringola. Bom, de novo, eu tô de saco cheio desse assunto, espero que seja a última vez que eu tô falando sobre isso. Eu não tô passando pano para ninguém, não tô elogiando ninguém, não tô sentando a porrada em ninguém. A única coisa que eu tô fazendo aqui é chamando as pessoas à razão e dizendo e fazendo um depoimento sobre o Eduardo. Vocês podem ouvir minha opinião ou não. Eu não tenho interesse financeiro no Eduardo, não tenho interesse político no Eduardo, só que a pessoa que me deu suporte às minhas ideias e ao que eu faria aqui nos Estados Unidos e que eu acho que trouxe resultados incontestáveis, objeto de elogio, inclusive de muitas dessas pessoas, foi o Eduardo. Quando ele poderia ter dito o que eu ouvia dos deputados do PL, quando eu falava assim, meu irmão, vocês têm que ocupar o Congresso, cara. Aí os caras, não, se a gente ocupar o Congresso de novo, o Conselho de Ética vai agir e nós vamos perder os nossos mandatos. Eu falava assim, não me diga que você for pra guerra, pode ser que você morra. O único que foi pra guerra disposto a perder tudo nessa história foi o Eduardo. Então, esse é o meu depoimento. Eu não conhecia ainda um político igual. Não conhecia ainda um político igual ao Eduardo. Não é perfeito, sei todos os defeitos do Eduardo. Porra, eu sei melhor do que vocês também os defeitos do Eduardo. E ele sabe os meus. Então, acho que a única pessoa que conhece os defeitos do Eduardo melhor que eu é a Heloísa.
Coitada, que até ela foi difamada também, a gente viu nas redes sociais nos últimos dias. É um negócio muito bizarro. Esse é um ano decisivo. E não dá para ficar só assistindo. Indignação sem ação não muda nada. Se você acredita que o Brasil está despertando, então você precisa sustentar quem está expondo o sistema. A assinatura de apoiador custa menos do que um lanche do McDonald's por mês. Você recebe análises exclusivas e ajuda a manter essa estrutura independente. Ou vira meu patrono Gold, entra para o nosso grupo, recebe o meu e-mail, tem reunião mensal comigo. O link está na descrição para as duas opções. Neutralidade financeira é que não existe.